Oremos ao Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor nos permita nesta noite ser um instrumento na tua presença, Senhor. Que eu seja cheio do teu Espírito Santo e que eu anuncie a tua palavra com toda ousadia e intrepidez, Senhor, diante de tudo aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração. Glorifica o teu nome e que todos saibam que só o Senhor é Deus e nunca houve, não há e jamais haverá Deus além de ti. Exalta-te sobremaneira, Senhor, e que todos saibam que aquele Deus que foi com o povo de Israel lá no deserto está aqui nesta noite e pode fazer coisas lindas e extraordinárias que eles nem imaginam. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Pode colocar lá. É só arrastar para outra tela. Isso. Pode subir. Leva até lá em cima. Pega nela e leva até lá em cima. Você tem que olhar para essa tela aqui agora. Pega nela, leva lá para cima. Isso. Quando você dá o Ctrl F5, o que aparece? Isso. Agora não mexe mais nada, tá bom? É porque é o seguinte, como são duas telas, eu estou usando esse reprodutor. Se ela mexer lá, desconecta aqui. Aí eu tenho que pedir para ela voltar e clicar ali de novo. Isso aqui é só para facilitar a visualização de vocês, amém? Para vocês verem, lerem junto comigo e compreender melhor. O tema da mensagem de hoje é os dois caminhos que podemos seguir. Toda a nossa vida, clica lá. Clica aí, pode clicar. Aí. Quero ler com vocês Deuteronômio 11, 26 a 28, que diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Essa água já é a minha? Já, né? Amém. Toda a nossa vida, ela é uma dualidade. Tudo, nós precisamos tomar decisões. Tudo, para tudo, né? Quando você casou, você estava com aquela pessoa, você teve que dizer sim ou não para ela. Talvez você fale, como eu me arrependo, né? Isso não vem ao caso agora. Concorda comigo, né? Já foi feita a burrice, digamos assim, né? Já foi feito. Então, agora é orar para Deus te libertar, para Deus libertar a pessoa e vocês dois andarem juntos e serem uma bênção, né? Mas veja, você teve uma decisão. Pastor, Deus ele pode escolher alguém para mim? Pode. Se você pedir, Deus pode escolher. Mas normalmente, Deus deixa essa decisão para você. Deus deixa você escolher, desde que seja uma pessoa que sirva ao Senhor. Esse é um requisito que ele pede. Busque alguém que me sirva. Busque alguém que me queira. Pastor, a pessoa que eu quero, ela até tem um temorzinho de Deus, sabe? Eu vejo um fiozinho de temor ali, sabe? Né? E aí? Então, pode ser muito arriscado, mas pode dar certo. Eu conheço um caso de uma moça da igreja que casou com um rapaz que era do mundão.
hoje ele é mais crente que ela. Eu conheço um caso. Tô falando, ó, um caso. Então assim, se você quiser arriscar, né? Quem sabe daqui 10 anos nós olha, você acertou, hein? Parabéns, né? Mas daqui, né? Mas a gente pode falar daqui 10 anos, olhar e falar assim, ei, meu irmão, ei, minha irmã, o que você foi se meter nisso, né? Faz parte. Faz parte. E eu posso estar com uma pessoa da igreja, fervoroso, da glória a Deus, aleluia, e daqui 10 anos virou demônio em casa. Pode ser também. Pode ser. Você acha que crente não tem os seus rompantes também, não? Pergunta para as pastoras que fizeram um trabalho de libertação esse final de semana com uma diaconisa de uma outra igreja. Nós, por praxe, não fazemos libertação com pessoas de outra igreja. Essa é a nossa praxe. Por que nós fizemos com essa pessoa? Porque o pastor zombou do procedimento. Ele chegou para a irmã e falou assim, quer fazer, faça, mas isso aí é bobagem. Aí quando a pastora veio procurar os pastores, a gente falou assim, faz. Para ele ver a diferença que vai ser dessa mulher agora. Para ele ver a diferença que ela vai ser lá na igreja que ele pastoreia. Então nós falamos, pode fazer. Mas sabe qual foi o pedido do pastor para a irmãzinha, antes dela vir para cá? Não conte para ninguém que você está indo fazer esse negócio. A mulher quase quebrou a sala pastoral. Crente, diaconisa, uma bênção na igreja. E ficou toda envergonhada. Meu irmão, nossa vida não fica, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quem escolhe? Eu e você. Simples assim. Então, tudo que Deus coloca diante de nós é uma questão de escolhas. A palavra de Deus está repleta de exemplos de dualidade, ou seja, de nos depararmos com uma situação onde devemos fazer uma escolha. Vejamos alguns exemplos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então ele está dizendo o seguinte, entenda, comigo você vai ter duas portas, uma porta que é larga, porém essa porta não traz você a mim, e uma porta estreita que vai trazer você a mim. Tem mosteiros que, para os padres não ser gordinho, as portas têm, se eu não me engano, 25 centímetros. Então se o padre for, tipo, que nem os pastores aqui, não passa. Não adianta. Nós não entra ali de jeito nenhum. Mesmo que se puxou aqui, vai travar em cima. Se soltou aqui, vai travar embaixo. Então não adianta. Aquela porta é estreita demais. A porta de Deus é muito estreita? Não, mas ela é estreita. O que ela quer dizer? Que você vai ter que tomar decisões durante a sua caminhada que para muitas pessoas vai ser bobagem. Isso é besteira, isso é bobagem. Ah, não quero mais ouvir música do mundo. Isso é bobagem. Ah, não vou mais, né, naquela festa que eu ia, que é regado, é muito regalado, digamos assim, né? Existem eventos que você pode ir. Eu já fui em eventos, por exemplo, do meu trabalho, que eu sei até que ponto eu posso ir. Aí chega um determinado momento e fala, agora tem que ir embora. Porque agora o negócio, né, vai ficar feio. Por quê? Porque é o jeito que eles vivem. Então você começa a definir que parâmetros você pode fazer. Você serve a Deus, o seu filho não serve, seu marido não serve. Você vai obrigar ele a não fazer as coisas que ele faz? Se ele gosta de beber, se ele gosta de fumar, você não vai fazer isso. E aí? Quem faz a obra é o Senhor.
Quem liberta é Deus. Quantos crentes demorou anos para ser liberto de bebida, de cigarro, de drogas, pornografia? Eu sou um dos casos, eu já contei para vocês. Eu fui aprisionado muitos anos por pornografia. E demorou para eu ser liberto. Chegou um momento que eu falei assim, olha, eu vou voltar para o mundão mesmo, porque eu não tenho jeito não. Aí Deus falou comigo, mostrou como era o caminho da libertação. Eu segui esse caminho e hoje eu não tenho mais esse problema, para a glória do Senhor Jesus. Mas eu tinha sempre uma escolha, fazer ou não fazer. Jesus já tinha morrido por mim, Ele já tinha mandado o Espírito dele para mim, e eu não usufruía disso na minha vida. Então eu sofria. Um outro caso: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outras traduções, às riquezas. Em outras traduções, ao dinheiro. Dinheiro, ele é uma força espiritual. Por que o judeu prospera? Porque ele vê o dinheiro como uma bênção. Ele não vê o dinheiro como uma maldição, né? Nós somos ensinados que o muito dinheiro é problema. Todos nós que nascemos e fomos criados na Igreja Católica, nós temos essa perspectiva. Muito dinheiro é problema. Por isso que nós temos aversão a pessoas ricas. Se eu conheço um rico, eu tenho aversão a ele, porque eu fui ensinado assim. Mas o que a Bíblia ensina? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então eu fico odiando dinheiro, mas tendo muito no meu bolso. Amém? Não é? Como que eu vou viajar sem dinheiro? Como eu vou comprar carro sem dinheiro? Como eu vou comprar casa sem dinheiro? Como eu vou ofertar na casa do Senhor? Você entende? Eu preciso de dinheiro, você não concorda? Mas o que Jesus está falando aqui? Quando a pessoa é apegada demais ao dinheiro, então ela fez do dinheiro o seu Deus. Existe um caso de um rabino judeu. Ele foi convidado para fazer uma palestra, de graça. Chegou lá, o auditório estava lotado. Quando ele sobe lá, ele vai subir, o pessoal fala: rabino, já está tudo pronto, o senhor já pode subir. Ele falou: tudo bem, eu quero $10.000. O pessoal olhou para a cara dele assim e falou assim: uai, rabino, mas não era de graça? Tá, mas para eu subir eu quero $10.000 agora. Fizeram vaquinha entre eles, correram, tal. Conseguiram, levantaram os $10.000 e entregaram na mão dele. Ele pegou $5.000, colocou num bolso, 5.000 colocou no outro, subiu, deu uma palestra, foi ovacionado, todo mundo ficou feliz da vida. Quando ele desceu da palestra, o pessoal falou: nossa, rabino, que show, que palestra maravilhosa que o senhor deu. Falou: que bom que atendeu, né? Ah, tá aqui, então os $10.000 vocês me deram. Falou: vai, rabino, mas o senhor não pediu para subir? Ele falou: não, falei que eu ia palestrar de graça. Mas por que o senhor pediu? Ele falou: é que você não sabe a diferença que é subir lá em cima para aquele povo com $10.000 no bolso. Porque o dinheiro dá poder. Pegou? Se você chegar num lugar, mesmo que seja mal vestido, com dinheiro para pagar à vista um carro, e o vendedor não te atender bem, o que você vai fazer? Você não vai fazer o que todo mundo quer fazer? Você vai lá no banco e fala assim: me arruma R$100.000 em moedinhas. Não é isso que você vai fazer? Me arruma R$100.000 em moedinha aí. Porque não, que eu vou comprar um carro ali. Chama o vendedor, te distratou. Não é assim? Não é essa a vontade? Todo mundo tem de fazer? Só porque você foi do seu jeito? Você entende então que você ter é um poder? Então você entende que dinheiro é uma força espiritual? Por isso que você tem que subjugar o seu dinheiro. Toda vez que você traz o seu dinheiro na presença de Deus, você subjuga ele. Pegou? Por isso que Jesus fala isso aqui: não tem como você servir dois senhores. Quer prosperar? Subjuga Mamon. É um segredo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o.
Porém o povo nada respondeu. Imagina Elias. Elias é um dos cabras mais machos que tem na Bíblia. Ele desafiou 800 bruxos. A gente já tem medo de um pai de santo, né? Imagina 800. Imagina o congresso de pai de santo, né? Da América do Sul, tudo no lugar. Aí vem você lá, assim, ó, tô desafiando vocês para meio-dia amanhã, lá no morro, lá no morro de Santo Antônio ali, ó. Nós vamos fazer um desafio, vamos ver quem vai descer fogo do céu lá. Você faria isso? Você fala assim, o cu eu já não falo, imagina com 800. Então, Elias fez isso. Só que desses 800, só 400 aceitou a proposta. E foi lá para o monte. Chegaram lá no monte. O Elias fala assim, faz o seguinte, vocês invocam aí, até um certo horário eu vou deixar vocês invocar Baal. E eles começaram a se bater, se cortar, a acender vela, a pegar, né, a galinha, né, a pipoca, começou a jogar tudo lá em cima do monte. E o Elias observava, e o Elias ainda falava assim, o que está acontecendo com o Baal? O Baal viajou? Ele está dormindo? Está doente? O que está acontecendo? Ele está atendendo vocês, uai. E eles, aí que eles se cortavam mais, e nada. Agora ele falou, agora é minha vez, tá bom? Tá bom? Aí Elias fala para o povo, fala, ó, deixa eu te falar. Até quando vocês vão ficar nessa dualidade? Ou Deus é o seu Senhor, ou Baal é o seu Senhor. Eles servem Baal, eles estão se arrebentando aqui até altas horas. Não fizeram nada. 400. Eu estou vindo sozinho, representando o Senhor. Aí ele vem, conserta o altar, joga água, joga água, joga água. De repente ele ora e cai fogo do céu, mostrando para aquele povo, ó, se vocês tinham dúvida, eu fiz cair fogo do céu, para mostrar que o Senhor é Deus. Por que eu estou falando isso? Porque nossa vida é uma vida de escolhas. Observe que sempre que se coloca diante de nós dois caminhos, um que agrada a Deus e um que desagrada a Deus. Que caminho temos traçado para as nossas vidas? Você pode estar na igreja, você pode não ter qualquer aliança com Baal, com Satanás, com ninguém. Sua aliança é só com Deus, mas mesmo assim você pode estar vivendo uma vida que não agrada a Deus. Você acredita nisso? Quando Jesus veio, ele se manifestou para o povo judeu. Qual foi o problema? A maioria dos eruditos, os estudiosos da palavra, não reconheceram que aquele que estava diante deles era o que a palavra falava. Tudo que a Bíblia falava de Gênesis a Malaquias estava ali diante deles. Deus em pessoa, o verbo que se fez carne. O próprio Deus. Tem certeza que se Jesus entrasse aqui na igreja como homem, a maioria de nós ia falar assim, ô visitante, seja bem-vindo. Você entende? Nós íamos ter dificuldade. Eu já preguei aqui sobre isso. Nós podemos conhecer o Jesus homem, mas nós precisamos de revelação do Espírito para conhecer o Cristo. Aquele que salva, aquele que liberta, aquele que está sentado à majestade da destra de Deus. É só revelação. Quer que eu te mostre isso? Vou ler um texto para você, que não está no slide, mas veio ao meu coração, que é 2 Coríntios 4, o 3 e o 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. O que ele está dizendo?
Pensa da seguinte maneira: quem já ouviu falar ou já assistiu o filme Matrix? Quem conhece esse filme Matrix? Diz que agora em dezembro vai ser o quarto. Já tem 3 filmes desse aí. Dezembro diz que vai ser o 4. Eu tô arretado esperando chegar dezembro. Eu gosto desse filme, particularmente. Esse filme, ele tenta dizer o seguinte: todo ser humano foi dominado pelas máquinas. Essa é a proposta do filme. Todo ser humano foi dominado pelas máquinas. E eles servem de alimento, energia para as máquinas. O que as máquinas fazem para manter o ser humano? Ela criou uma realidade simulada. Então, para aqueles seres humanos que servem de alimento para as máquinas, eles estão vivendo uma realidade virtual. Basicamente é isso. E aí vem a proposta. Aqueles que conseguiram se libertar da Matrix, eles estão atrás de um ungido, de um Messias. E o nome desse rapaz é Neo. O Neo, ele é liberto. E ele começa a ser convencido que ele é diferente. Que ele é diferente. Mesmo quando a profeta do filme, que é chamada de oráculo, tá? Deixa eu te dizer, oráculo não é um nome errado, biblicamente falando, tá? Voltando para o Antigo Testamento, quando se queria falar com Deus, falava assim: eu vou consultar os oráculos de Deus. Tinha umas pedras chamadas Urim e Tumim, tinha os profetas. Então, toda vez que alguém falava em nome de Deus por uma revelação, ele era como se fosse um oráculo. Pegou? Então, Matrix usa esse mesmo. Existe um programa chamado oráculo, que é o profeta. Esse profeta vem e fala: ó, esse rapaz aí não é ele o escolhido. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o mundo já está dizendo para o próprio mundo que existe algo errado neste mundo. Como que um filme produzido por 2 transexuais, porque hoje você não pode chamar mais os diretores do filme pelo nome masculino, você tem que chamar pelo nome feminino. Eles assumiram uma identidade de mulher. Então todo mundo, quando se fala desse casal, desses irmãos, ele fala assim: as irmãs, quando naturalmente eles são homens, mas eles assumiram uma identidade de mulher. Então veja, como que alguém que não tem o Espírito de Deus, que declaradamente assumiu uma vida que é total oposição a Deus, consegue fazer um filme entregando uma mensagem que todo mundo está dentro de uma Matrix, iludido. Aí olha o que Paulo fala: nos quais o Deus deste mundo, quem é o Deus desse mundo? Satanás. Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes, ou em outras versões, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam à luz do glorioso Evangelho de Cristo. O que ele está dizendo? Por que tem pessoas, por exemplo, nós ouvimos aqui 2 testemunhos, você não concorda comigo? Fortes. Por que mesmo assim tem pessoas que ainda não se rendem para Cristo? Por quê? Vendo um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que abre portas, um Deus que você pede algo para Ele, Ele te dá. Diz para mim, quantas vezes você pediu algo que você tomou um não de Deus? Você vai dizer assim: é difícil. A maioria das coisas que eu pedi para Deus, eu tomei um sim dele. Foi muito raro um não de Deus. Não é? Você que já serve a Deus há um bom tempo, você vai falar assim: olha, já de 10 coisas que eu pedi, eu acho que eu tomei uns 8 sim, pelo menos. Uns 2 não aí, porque depois eu fui pensar e vi que era idiotice se Deus me desse aquilo mesmo. Eu não sabia o que estava pedindo. Mas se você soubesse o que estava pedindo, então de 10 petições era 10 respostas. Tudo que eu pedi para Deus, praticamente Deus me deu. Qual foi a diferença? Tempo.
Tem coisas que Deus me deu na hora, tem coisas que demorou 10 anos para Deus me dar. Mas Ele me deu. Aí eu te pergunto, um Deus tão bom como esse, um Deus que envia o Filho dele para morrer no seu lugar, por que que o mundo não consegue se render a Cristo? Porque existe algo que está bloqueando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não falei para vocês que ontem as pastoras fizeram uma libertação aqui na igreja? O que aconteceu? A gente se reuniu para fazer um momento de oração com os pastores. Os pastores tudo vendo o céu, tudo vendo o anjo andando dentro da igreja. As duas pastoras não fluía. Por quê? Porque elas ainda estavam debaixo da batalha que elas tinham feito. Então aquele inimigo que ela expulsou da vida daquela mulher estava bloqueando as duas. Aí nós reunimos com elas, oramos com elas, repreendemos o mal, colocamos uma canção de adoração, as duas, fluiu depois daquilo. Você entende? Existe o quê? Um bloqueio. Se para nós que somos crentes já vem bloqueio, imagina para quem não tem aliança com Deus. Imagina. Tem pessoas que não conseguem falar o nome de Jesus. Acredite se quiser. Tem raiva de Deus? Não. Ela até acredita que Deus existe, mas ela tem dificuldade, um bloqueio muito grande dentro dela. Então existe algo espiritual, muito espiritual. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu não quero falar para você que você está num caminho de porta estreita ou porta larga. Eu não quero falar com você se você está trazendo o seu dinheiro para o gasofilácio ou não. Eu não quero falar com você se você vai desafiar Pai de Santo ou não. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com você que serve a Deus, mas está acostumado com uma vida de comodismo. Tá bom? Como que um Deus que abre o mar vermelho, como que um Deus que faz cair fogo do céu, quem já teve a experiência de orar e parar a chuva? Quem já viveu essa experiência? Já viu uma pessoa? Eu já tive muitas dessas experiências. Repreendeu o vento e o vento parou. Você entende? Então assim, como que é a sua vida espiritual? Deus está chamando para o sobrenatural. Deus quer que você tenha experiências. Deus quer, sabe, que você veja coisas extraordinárias. Eu ouvi um testemunho que quando eu ouvi esse testemunho eu falei, não é possível. Não é possível. Um rapaz, um jovem evangelista, conhecido nas redes sociais, diz que um dia ele estava numa igreja ministrando e ele foi orar por uma moça cega. Ele orou falando assim, em nome de Jesus, veja. A moça viu nos dois olhos. Normal, não é? Para a escritura. Talvez não seja normal tanto para mim e para você, né? Quem sabe um dia eu chego nesse nível de fé que eu vou orar com um cego e ele vai enxergar. Detalhe, um dos olhos dela era daqueles olhos de silicone, né? De vidro, não tem? Então ela tinha cega de um olho e o outro olho de vidro. Ela estava enxergando nos dois olhos. Você já parou para pensar? Você orar com alguém que tem uma prótese de metal, você declarar algo, saia dor agora, ossos abençoados, nervo abençoado, músculo abençoado, em nome de Jesus. Aí a pessoa foi, saiu a dor, foi para casa, lembrou que tinha uma ressonância, né, para saber como estava a prótese. O médico começa a olhar aquela ressonância assim. O médico que operou ela fala, uai,
Onde você fez essa ressonância? Porque não, trocaram o seu exame. Por quê? Porque aqui eu tô vendo osso. Eu lembro que eu coloquei metal aí. Por que tem osso aí? Aí a pessoa chega pra você e fala: ó, deixa eu te contar uma coisa. Tem aquela oração que você fez? Então, aqui era metal, agora tem osso. A Bíblia diz que Jesus curava paralíticos e coxos. Paralítico tem paralisia, coxo tem um membro menor. Você tem ideia que Deus, Ele te chamou para o extraordinário? O que é o extraordinário? É fora do ordinário. O ordinário é o comum. É o comum que nós estamos aqui, ó. Isso aqui é o comum. Isso é o ordinário. Mas se alguém hoje que for cego ver, aconteceu o quê? O extraordinário. Se alguém que não anda hoje começar a andar, aconteceu o quê? O extraordinário. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus te chamou para você ser a diferença. Quando eu vou orar por alguém, até por mensagem de áudio, pode ser mensagem de áudio, eu não estou brincando. Eu posso estar aqui nem o dia que a Elisete mandou o áudio, eu estava lá, eu trabalho lá no... Onde eu trabalho são 2 andares. Eu estava lá no primeiro andar, eu ouvi a mensagem da Elisete falando: pastor, eu não estou bem, estou aqui acamada, e tem como o senhor mandar uma oração para mim? O que eu fiz? Eu desci, fui lá para fora, eu falei: não posso gritar aqui no meio do povo, né? Fui lá para fora, fui debaixo de uma árvore, olhei se as janelas estavam tudo fechadas, né? Vi se não tinha chegando ninguém. Falei: agora. Apertei o botãozinho e falou: amém, meu irmão, vou mandar uma oração agora para você aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus, e tal. Ser curado aí agora, em nome de Jesus. Tá. E fui para lá, voltei, fui trabalhar normal. Aí depois ela conta que a cura aconteceu instantâneo lá na hora. A mãe dela, que ainda não serve o Senhor, viu. Ela viu que por uma mensagem de áudio do WhatsApp, ela recebeu uma cura. Estão dizendo que eu sou ungido. E sou mesmo, o Espírito Santo está em mim, sou ungido. O Espírito Santo está em você? Vocês são ungidos, amém? Amém? Mas o que eu estou falando? Quando eu pego o meu celular e mando uma mensagem, eu estou crendo naquilo. E eu estou esperando que a pessoa que vai receber também está crendo. Quando eu chamo alguém na frente falando assim: você quer receber o batismo com o Espírito Santo? A pessoa fala: quero. Eu estou crendo que quando eu botar a mão naquela pessoa, Jesus vai batizar ela. Se a pessoa não crê, aí já não é comigo. Mas eu estou vindo fazer. Por quê? Porque eu tomei uma decisão na minha vida, independente das circunstâncias, eu vou viver o extraordinário. Eu vou viver o extraordinário. Há diferença na sua vida? Há mudança na sua vida? Você é um canal de milagres ou você rejeitou o sobrenatural? Quantos de nós temos medo do sobrenatural? Teve um dia que a gente fez uma oração aqui na igreja, né? Oração de libertação tal, todo mundo foi embora. Acho que foi um culto de quinta, se eu não me engano. Não lembro que culto que foi. Ou foi o culto dos líderes, né? Foi a reunião dos líderes, não foi? A gente fez uma oração forte aqui e tal, né? E aí o que acontece? Fui para casa, porque eu ainda tinha que organizar. 11 horas, né? Tô caminhando. Bem quando eu chego ali na esquina, o poste apaga a luz. Tum! 11 e pouco da noite, tá? Apaga a luz. Aí eu olhei assim e falei: já apagou algumas vezes, né?
de repente eu começo a ter uma sensação de perseguição. Aí eu falei, opa. Aí eu comecei a escutar rosnados e pessoas correndo. Olhei para frente, ninguém. Olhei para trás, ninguém. Continuei andando, parei na porta lá de casa e comecei a repreender aqueles espíritos malignos. Passou, estava me arrepiando todinho, de cima e embaixo. Já tinha entendido que era algo do maligno. Entrei e falei, amor, eu vou voltar para a igreja. Ora aí, porque o inimigo está se levantando. Aí eu voltei para cá, fiz algumas coisas, fui orar em torno de meia-noite. Normalmente eu fecho todo o quarto, toda a janela e tal, né? Para eu me sentir à vontade com Deus. Deixei a janela aberta. Umas 3, 4 vezes um rosto fazia assim e voltava. Fazia assim e voltava. Eu falei, mas é o cão mesmo, né? Já me perseguiu na rua, agora entrou aqui dentro. Expulsei, mandei embora no nome de Jesus. O que é isso? É o preço de buscar o sobrenatural, de viver o novo. Quando você escolhe viver o sobrenatural, a realidade da sua casa muda, a realidade da sua rua muda. Você sabia que você tem o poder de decretar o fim até de assalto na sua rua? Pastor, estão assaltando todas as casas aqui. Por que você está deixando? É culpa sua. Por que você não foi lá e deu um basta? Não. Uai, o senhor não me colocou aqui? Então aqui é a extensão do seu reino. Está repreendido. Assalto dali até aqui e dali até aqui. Em nome de Jesus. Aí seus vizinhos vão olhar, ver você fazer tudo isso. É louco. Aí daqui um ano vocês vão se encontrar de novo. Aí eles vão falar assim, nossa, desde que você orou, nunca mais teve assalto. Você não quer orar aqui em casa, não? É agora que eu falo de Jesus. Pegou? Quem vive o sobrenatural, as portas se abrem. Todo mundo vai querer sua oração. Todo mundo vai querer sua palavra. Porque você sempre vai ter algo para falar. Você pode estar no pior dia da sua vida. Você pode ter brigado com o seu cônjuge. Você pode ter brigado com o patrão. Você pode ter tomado, sabe, os pastores chegando no Senhor. Puxou, você está no pior dia da sua vida. Chegou uma vida para você, o Espírito Santo vai te dar uma palavra, você ainda vai dar uma palavra e abençoar essa pessoa. Porque quem busca a diferença vive o diferente. Vive o diferente. Pessoas conformadas não podem ser úteis ao Senhor. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você se conforma, quando você acha que você já viveu o que tinha para viver, não, tá bom a vida agora, tá bom. Eu vou na igreja domingo, eu levo meu dízimo, tá bom, né? Tá bom, tô ganhando bem, acho que tô ganhando bem, tá bom. Quando você se conforma, você não vive o extraordinário, porque a ordem bíblica é: não se conforme, não se amolde, seja diferente. Por que eu estou aqui hoje? Porque eu tive que passar por vários processos de não conformação. Quando eu estava me conformando, vinha Deus e me confrontava. Você não pode aceitar essa realidade. Aí eu dava um passo para frente. Aí quando eu me conformava aqui, Deus falava assim, olha, não se conforme. Aí eu tenho que dar outro passo. E assim é a minha vida até a eternidade. Você acha que você tem toda a revelação de Deus? Você acha que alguém teve toda a revelação de Deus? Então a gente não pode se conformar com a vida que nós estamos levando. A vossa conformação com as coisas espirituais nada mais é
do que uma incredulidade disfarçada de religiosidade. Você que é duro, né? Uma frase forte, né? A vossa conformação com as coisas espirituais nada mais é do que uma incredulidade disfarçada de religiosidade. Não, tá bom, não vou mexer com isso não. Não, deixa pra lá. Senti um arrepio, Deus me livre, pra que eu fui orar? Eu já ouvi pessoas falando assim, ó, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Se o anjo dessa pessoa pudesse dar um tapa na cara dela, ele daria. Ele só não dá porque ele vai ter que prestar conta a Deus. Por que você bateu no rosto dela? Uai, falou que toda vez que ora ao Senhor as coisas pioram, tem que dar um tapa na cara dessa pessoa aí. Quando você ora, você mexe com a realidade do mundo espiritual. Você confronta seres espirituais que quer destruir sua vida. Aí ele vai lá dar um tranco no ser. Aí você fala, não, não quero mais saber disso. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Deus nos chamou para ver a sua glória. Vou te contar um caso de perseverança, o meu caso. Eu me converti numa igreja neopentecostal, universal do reino de Deus. Logo fui para uma Assembleia de Deus. E depois eu fui para uma outra pentecostal. Lá eu comecei a ver o poder do Espírito Santo. Comecei a ver profecias, comecei a ver línguas, comecei a ver interpretação de línguas, comecei a ver pequenos sinais de cura. E eu falava assim, é isso que eu quero para mim. Eu não perdia uma reunião de oração. Falava em vigília, eu estava lá. Vigília de que hora? Das 10 da noite às 6 da manhã. Qual que era o meu único pedido? Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. Esse poder eu quero. Sabe quantos anos eu demorei para receber o poder do Espírito Santo na minha vida? 18 anos. Então, quando chegavam uns 7, 8 anos de busca, eu falava assim, quer saber? Deus me odeia. Não é possível. Eu não recebo isso. Eu vejo nego mais sem vergonha que eu recebendo e eu não recebo. E aí você começa a olhar, né? Ah, fulano é caloteiro, fulano é isso, fala mal, fala o quê? Tá lá falando em línguas, tá lá profetizando. Eu que tô aqui tentando ver uma vida reta e santa, lendo Bíblia, jejuando, fazendo isso que não recebo esse negócio. Aí quando eu falava assim, não quero mais saber, passava um tempo, aquilo acendia de novo no meu coração. Aí eu voltava um outro período de busca. E foi assim por muitos anos, até que eu tive um encontro com Deus, até que eu tive um encontro com o Espírito Santo. E minha mãe estava lá no dia que eu recebi. E quando eu recebi, né, mãe? Foi um atrás do outro, né? Foi um atrás do outro. Foi assim, quando eu recebi, eu falei, o que? Eu não acredito, eu estou recebendo poder, é isso mesmo. Depois de 18 anos de busca, uma vida. Eu não quero nem saber se eu ia cair. Eu falei, pô, eu quero cair nesse poder. Eu quero rolar no chão, quero correr. Mas no meu caso eu ficava mole, então eu não conseguia nem andar. Você tá entendendo? Então no meu caso foi assim. Tem pessoas que sentem um choque tão forte que quer sair correndo, né? Então assim, cada um tem a sua experiência. Mas o que eu quero dizer, eu não me conformei de eu não ser batizado com o Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Eu fui de Cuiabá a Curitiba para receber. Tô falando para você. Deus falou assim, vai ter um congresso ali e tal. Eu falei, Deus, o negócio é o seguinte, como que eu vou? Eu tô desempregado. Como que eu vou em Curitiba? Aí Deus levantou minha mãe e falou assim, já tá comprada a passagem, o hotel já tá tudo pago, bora? Eu falei, uai, demorou. Aí chegou lá, sabe o que Deus falou para mim? No congresso, Deus falou bem assim, ó, vigia com a sua religiosidade. Se você for religioso, você não vai receber nada do que eu tenho para você. Então eu passei o congresso inteiro falando assim,
religiosidade está repreendido, religiosidade está repreendido, religiosidade. Aí o pastor falava uns trem assim, que eu falava assim, esse cara é louco, está repreendido, religiosidade, eu preciso receber, eu preciso receber, eu preciso receber. Aí eu falo, Deus, eu saí de Cuiabá. Cuiabá estava 30 graus. Quando a gente desembarca em Curitiba, o comandante fala assim, tá 0 grau. Eu falei, meu Deus, eu nunca peguei essa temperatura na minha vida. Quando abre assim, vem uns abençoados lá, quando a gente tá pegando as malas, resolve atravessar os portão principal e abriu assim. E veio aquele vento. Eu quase falei, mas vamos voltar. Não dá para encarar essa temperatura aqui não. Mas no frio, falei, eu quero nem tá frio. Eu acho que era até profético para dizer assim, tá vendo? Se é frio como esse negócio aí, eu vou botar fogo no céu. Eu não me conformei em não receber. Eu queria viver o diferente. E aí eu vi a glória de Deus. Recebi a glória de Deus. A unção estava tão forte naquela época na minha vida, irmãos, que eu fui numa vigília no monte, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer igual o pastor fez lá, né? Tinha, acho que 22 pessoas no monte. 22, tinha 25 pessoas no monte. Um grupo ficou sentado, um grupo de 4 pessoas ficou sentado. E os outros, 20, ficou tudo em pé. Eu falei assim, eu sei a unção que eu recebi. Ah, irmãos, era levantar a mão assim, ó. Pá! Chegava perto de outro e pá! Tudo que eu recebi lá, eu falei, eu vou transmitir. Eu sou assim, irmãos, tudo que eu recebo, eu gosto de liberar. Eu não guardo pra mim. Quem vem na quinta sabe disso, amém? Eu não guardo pra mim. Aí teve um irmão que chegou a falar assim, quando você me empurrou. Eu falei, que te empurrei, rapaz? Eu nem encostei na sua cabeça. Eu falei, assim, é o poder de Deus. Ah, o quê? Eu falei, quer ver? Deus, não, pá! Teve um dia que eu e o pastor passamos uma vergonha, né, com a irmã Elisete aqui, né? Porque a irmã Elisete, ela tá muito sedenta. Então, quanto mais sedenta é a pessoa, mais ela recebe. Na hora que a gente tava, Deus colocou no coração de eu ministrar um por um. Cheguei perto da irmã Elisete, quando eu fui falar assim, Senhor, quando eu vejo ela, pá, esborracha no chão assim. Eu falei, mas Deus, eu não falei nada. Não liberei nada. Eu falei, ela tá sedenta. Aí ela já puxou. Lembra a mulher do fluxo de sangue? Jesus orou por ela? Jesus liberou alguma palavra para ela? Ele não ficou bravo? Quem que arrancou o poder de mim aí? Que negócio é esse, uai? Deixa eu botar a mão e cair, uai. Que negócio é esse de pegar poder sem ser avisado? Você está entendendo? Então tem pessoas que são tão sedentas que elas pegam sem ministrar. Então quem é sedento vive o extraordinário. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Incredulidade fecha portas. Se você olhar e falar assim, será que é? Ah, vou no culto de quinta, por exemplo, buscar um enchimento do Espírito Santo. E de repente está diferente do que você está acostumado a ver. Ah, será que isso é de Deus? Já fechou a porta. Então, cuidado com a incredulidade, cuidado de você trancar o seu coração para as coisas de Deus. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele reconheceu que ele era um incrédulo. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Jesus falou assim, tudo é possível para você. Então me ajuda, porque eu quero crer nesse nível que o meu filho vai ser liberto. Jesus falou, então seu filho está liberto. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça, Senhor, eu não consigo viver o extraordinário porque eu não consigo acreditar em algumas coisas. Pede para Deus te ajudar. Pede para Deus te fortalecer. Que caminho nós seguiremos? O da fé, dos milagres, do sobrenatural? Ou do comodismo, da incredulidade, da religiosidade? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o irmão Fraternildo aqui como exemplo. Ele convidou, né, eu e a pastora para orar lá, né, no terreno dele, lá nas kitnets lá, né? O que eu falei para vocês? Quando eu vou para orar, eu não brinco. Não foi isso que eu falei para vocês? Eu levo a sério.
que se eu estou indo na sua casa para abençoar a sua casa, eu estou crendo que uma bênção está sendo liberada na sua casa. Amém? Esse é o meu coração. E esse é o coração dos pastores. Aí nós chega lá, naquele terreno lá, né? Nas kitnet foi de boa, né? Porque você entra ali, meu Deus, abençoa aqui, abençoa. Ninguém abençoa aqui, abençoa aqui. Aí vê se a janela está aberta do inquilino. Opa, peraí. Abençoa aqui, né? Você faz assim. E o terreno aberto? Como é que você faz? Tinha um prédio, tem 2 prédios lá em frente do terreno, né? Eu falei, Deus, esse povo vai me chamar de macumbeiro. Quer ver? Aí saiu lá, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, e vai derramando óleo aqui. Eu vou nos pontos lá, né? Vou no norte, no sul, do leste, do oeste, abençoa, prospera. Eu não sei o que eles querem, mas libera o que eles estão pedindo aí e tal. É assim que eu oro. Eu sou que nem ele, né? A mulher tá lá falando assim, chorando, e falando assim, eu sou a bêbada, o que você tá embriagada aqui na casa do Senhor? Não, Senhor, eu tô angustiada. Falou, então tá bom, já que você tá pedindo algo para Deus, que Deus deu o que você tá pedindo. Não quis nem saber. Um ano depois vem Samuel. É assim que o sacerdote Deus faz, entendeu? Tá abençoada, vai, tá ungindo lá, e eu preocupado, falei, vamos chamar de macumbeiro, quer ver? E tá unge e tal. Aí passam os dias, eles testemunham que já está todas as kitnet alugadas. Veio recursos para eles fazer um empreendimento no terreno. Por quê? Porque se eu fosse um acomodado, o que eu ia falar? Vamos perguntar se é vontade de Deus. Isso é resposta de acomodado. Desculpa se eu estou rasgando você. Se o Espírito Santo já colocou no seu coração, é para fazer. Se ele trancou, você vai falar assim, eu não vou nem meter a mão nisso, porque já está tudo fechado aqui. Já entendi que não é nem para eu fazer. Ah, vamos perguntar se é de Deus. Fala, deixa de ser frouxo, medroso. Pergunta para quem venceu, se ele teve medo. Pergunta. Teve que ir, teve que enfrentar a situação, teve que dar cara a tapa, teve que aguentar chacota, riso, zombaria. Quem quer viver o extraordinário tem que fazer o extraordinário. Movimente espiritualmente. A Bíblia diz que é o Espírito de Deus que coloca em você o querer o efetuar. Já veio gente aqui, a gente sabia que não ia ficar firme. Estava aqui dentro do coração, não vai ficar firme. Mas Deus, eu sou seu sacerdote, eu te represento. Aprenda uma máxima. Diga assim, Deus sempre será melhor que qualquer homem. Se eu consigo desejar o bem para você, imagina Deus. É isso que você tem que pensar. Se existe um ser humano que consegue desejar uma bondade para alguém, Deus é muito melhor que essa pessoa. Se você olha para um mendigo e fala assim, como eu queria que você tivesse uma casa, como eu queria que você tivesse uma família, e eu vou tentar te ajudar para você ter uma casa e uma família. Se aquele mendigo fosse a Deus, Deus falaria para ele assim, você não só terá casa, não só família, você vai ter filhos, você vai ter netos, você vai ser próspero, você vai romper. Por quê? Porque o Senhor é melhor que qualquer pessoa. Por isso que quando a gente abençoa, os sacerdotes abençoam, a gente abençoa mesmo. A nossa maior alegria é quando vocês vêm e falam o seguinte, eu servi a Deus, recebi a bênção do sacerdote e a coisa aconteceu. Por quê? Porque isso mostra que eu estou no caminho certo. Lembra que eu falei do filme Matrix? Lembra? Essa frase mexeu comigo. Lembra que eu falei para vocês do personagem chamado Neo, que era considerado escolhido? O Neo tinha um mentor. O mentor dele chama-se Morpheus. E no primeiro filme,
Bem quando o Nil começa a fazer coisas já extraordinárias ali, e o Nil vai falar para ele, dizer que o oráculo disse que ele não é o escolhido, o Morfeu fala o seguinte: nem deixa ele falar, porque vai sair uma voz de incredulidade. Então o Morfeu já para ele, fala: ó, o que foi dito para você foi dito para você, eu não quero saber. Aí ele solta a seguinte frase, que caiu como uma luva para essa palavra de hoje. Olha o que ele fala: você logo perceberá que existe uma diferença muito grande em conhecer o caminho e trilhar ele. Quantos conhecem o caminho que é Jesus? Quantos conhecem a vida que é Jesus? Quem anda nele? Então, a palavra que eu trouxe para vocês hoje é essa. Você pode conhecer Jesus, mas você está disposto a seguir esse caminho, a viver o extraordinário, a ser uma bênção, a mudar a realidade de pessoas, a abençoar pessoas? Lembre-se que a maioria das pessoas que Jesus abençoou virou as costas para ele na crucificação. A maioria virou as costas para ele. E Jesus sabia disso. E você acha que mesmo Jesus sabendo disso, ele deixou de curar? Ele deixou de abençoar? Ele deixou de mudar a história daquela pessoa? Pergunta para os 10 leprosos, que agora poderiam voltar para a sociedade, poderiam fazer negócio, poderiam constituir casamento, poderiam ser uma bênção. Só um voltou e falou: Jesus, obrigado. Só um. Então 9 conheceram o caminho, só um escolheu trilhar ele. Eu não sou pregador de comodismo. Quem anda comigo sabe disso. Se Jesus entrou na sua vida, coisas têm que mudar. Salvação tem que acontecer. Curas têm que acontecer. Poder de Deus tem que descer. E eu creio que não só eu vou orar pelos enfermos e ser curados. Eu creio que cada um de vocês. Eu quero chegar num nível, junto com os pastores, da gente sentar, ficar no cantinho assim, ó. Chega um cadeirante. Eu falo assim: Marise, ora por aquela cadeirante ali. É para ela andar, tá? Eu falo: ué, pastor, demorou. Marilim, tá vendo aquele cego ali? Abençoa ele, é para ele ver. Carol, tá vendo aquele angustiado, aquela angustiada que entrou ali? Ministra sobre a vida dela, para ela sair daqui com alegria. Não, pastor, não é só com alegria não, ela vai sair daqui com Jesus no coração. E a gente só colher fruto. Mas por quê? Porque nós plantamos isso em vocês. Eu não posso fazer como muitas igrejas fazem. Deixar vocês aí no banco, trazendo glória para o altar, e só eu faço. Eu não posso fazer isso. Porque todos sois discípulos de Cristo. Então eu te pergunto: você só quer conhecer o caminho, ou você quer trilhar esse caminho? Talvez até hoje você só conheceu o caminho e nunca tinha pensado sobre isso, que era necessário você decidir em andar. Jesus falou: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores. É o próprio Jesus que falou isso, não fui eu. Vamos orar? Vamos orar, que ainda tem a ceia do Senhor. Quero que você faça a sua escolha.
Pastor, vai acontecer algo comigo hoje? Provavelmente vai acontecer nada. Hoje talvez não aconteça nada, mas a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, quem sabe, você já começa a viver o extraordinário. Você verá sua família salva. Você verá os seus negócios restaurados. Você verá sua saúde restaurada. Você verá o lindo agir de Deus atuando em todas as áreas da sua vida. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu estou cansado desse comodismo. Hoje eu tenho percebido, Senhor, que eu tenho sido muito religioso, muito cômodo. E eu quero viver o extraordinário. Eu preciso viver o extraordinário. Eu preciso viver tudo que está na Bíblia, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus que foi com o povo de Israel, o mesmo Deus que foi com Jesus Cristo, o mesmo Deus que foi com os apóstolos. O Senhor é o mesmo Deus que está aqui esta noite. Pai, aqui estão seus filhos e filhas, Senhor. E eu rogo agora a favor de cada um deles, Senhor, pedindo que o Senhor os tire da zona de conforto, Senhor, e que eles comecem a viver o extraordinário na sua presença. Pai, que eles sejam verdadeiros discípulos de Jesus, que eles sejam luz nos seus lares, luz nos seus trabalhos, Senhor. Pai, que quando eles abençoarem uma vida, que essa vida verdadeiramente seja abençoada. Quando eles anunciarem o Evangelho de Cristo para qualquer um, que essa semente verdadeiramente seja plantada. Qualquer pessoa, Pai, enferma que os procurar, quando eles orarem, pôr as mãos, que o milagre aconteça, Senhor. As curas aconteçam. Se eles encontrarem alguém que está oprimido por Satanás, que eles usem a autoridade do nome de Jesus, expulsem esse mal e profetize a paz de Cristo no coração dessas pessoas. Porque, Pai, quando eles viverem um extraordinário, eles vão perceber o quão próximo eles estão do Senhor, o quão o reino de Deus se manifesta gloriosamente na vida deles, o quão a prosperidade dos céus é sobre a vida deles. Porque o Senhor ama os seus ungidos. O Senhor se preocupa com aqueles, Pai, que de fato querem viver o extraordinário sobrenatural. Pai, que haja mudanças a partir de hoje, Senhor. Aqueles que tinham olhos espirituais fechados, pelo nome de Jesus, tenham seus olhos abertos espirituais. Aqueles que tenham seus ouvidos tapados, sejam em nome de Jesus abertos os vossos ouvidos. Aqueles que tinham uma voz sem autoridade no mundo natural e no mundo espiritual, que em nome de Jesus receba essa autoridade para declarar e profetizar o reino de Deus e a glória de Deus sobre suas vidas, sobre famílias, sobre pessoas. Abra, Senhor, o extraordinário para os seus filhos e filhas nesta noite. Tira, Senhor, do nosso meio todo o comodismo. Tira toda a apatia, Senhor. E que sejamos um povo que te ama, que te adora em espírito e em verdade. Um povo cheio do teu Espírito Santo. Abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada idoso, cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Todos sejam tocados pela sua bênção. E que todos prosperem espiritualmente e naturalmente na tua presença, Senhor. Nós abençoamos eles, declarando que o extraordinário seja liberado sobre ti. Que você viva os milagres, que você viva o extraordinário, que você viva o alto poder de Deus, a alta unção do Altíssimo sobre a sua vida, e que você seja uma bênção onde quer que você pisar, e que todos olhem para você e perguntam: quem é o Deus dessa pessoa? Quem é esse grandioso Deus que faz coisas tão lindas e maravilhosas? Sejam abençoados no nome santo do Senhor Jesus.
Aplauda Jesus, amém? Chama aqui o